boa tarde a todos. Gente, eu nunca fiz uma palestra assim, onde, né, o som sai no fone. Então me digam se vocês estão me ouvindo bem, todo mundo me ouve bem? Que legal, muito bom. Gente, eu vim direto de Sorocaba aqui para estar nesse evento e eu espero que vocês gostem do conteúdo dessa palestra. E eu vou começar, né, me apresentando. Então, para quem não me conhece, eu sou Camila Rodrigues e hoje o tema da minha palestra é Ligando o GPS, que é Gestão e Planejamento do Sucesso. E aqui não só o sucesso dentro das nossas empresas, mas também na nossa vida. Quem aqui tem empresa, só para eu saber? Todo mundo quase, né? Muito bom. Então, perfeito. Então, essa palestra vai ser muito útil para vocês. Opa! Acho que tem que mirar para lá. Para onde que eu miro? Aê! Bom, eu gosto de usar as iniciais do meu nome para me apresentar. Então, eu gosto de sempre começar falando que eu sou uma pessoa corajosa. E para quem me acompanha nas minhas redes sociais, sabe que eu chamo os meus seguidores de corajosos também, porque somos empreendedores, né? Então, para empreender, a gente precisa de coragem, porque realmente são muitos desafios, mas a gente vai lá e faz as coisas acontecerem. Então, eu estou sempre pronta para enfrentar qualquer desafio. E também sou a apresentadora do podcast Pode Crer, onde histórias viram inspiração. Então, lá em Sorocaba, eu tenho um estúdio de podcast onde eu gravo lá. Eu compartilho histórias de pessoas de sucesso, histórias de superação. Então, é muito bacana. Quem quiser depois me acompanhar, é Pode Crer Podcast Oficial no Instagram. Também sou mentora empresarial, especialista em gestão de pessoas e gestão de processos, porque eu acredito que quando a gente tem uma equipe engajada e processos bem estruturados, não tem como não ter resultados dentro da empresa. Eu me considero uma pessoa imparável. Quem aqui já sofreu algum desafio aí na jornada? Porque são muitos desafios, né? Mas quando a gente se torna uma pessoa imparável, significa que você vai enfrentar desafios sim, mas a gente não vai desistir, a gente vai até o fim. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas, não da minha vida, mas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida e que me tornou uma pessoa realmente imparável ao ponto de chegar onde eu cheguei hoje. E eu sou líder também em gestão e inovação com foco em resultados. Então, eu gosto muito de trazer as novas tendências do mercado para os meus clientes, meus mentorados. Inclusive, dia 9 de agosto, eu vou estar realizando o maior evento de tecnologia e inovação lá em Sorocaba. Estão todos convidados, tá? Se vocês quiserem acompanhar e saber um pouquinho mais do evento, é Techland Oficial. Vão ter grandes palestrantes lá também. Vai ser uma imersão, vai ser muito legal. E eu sou apaixonada por animais, viagens e física quântica. Eu tenho até 2 tatuagens nos meus pulsos aqui de coisas que eu amo fazer. E quer ter uma boa conversa comigo é falar de física quântica. Adoro falar sobre lei da atração, eu vivo isso na minha vida. E vou trazer um pouquinho disso também aqui para vocês nessa palestra. Depois, quem quiser me acompanhar, saber um pouco mais do meu trabalho, é Camila Rodrigues Oficial, o meu Instagram, tá? Gente, não tem como eu estar aqui hoje, nesse evento, com sei lá quantas pessoas aqui, mas tem milhares de pessoas, sem falar de Deus, sem falar de como que Ele me impulsionou para chegar até aqui. Eu falo que fé é dar o passo sabendo que Deus vai dar o chão. Porque muitas vezes os desafios eles aparecem na nossa vida. Mas a gente precisa confiar em algo maior que cuida de tudo. Então, eu passei por muitos momentos difíceis, né? Ao longo dessa palestra eu conto um pouquinho para vocês. E eu nunca perdi minha fé. Mesmo quando eu estava lá no fundo do poço, eu acreditava que ia ser possível e realmente Deus estava comigo. Por isso que eu falo que Ele é o meu melhor sócio. Porque no momento que eu achava que eu estava sozinha, eu recorri a Ele e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque eu falo que o que vem lá de cima não tem como dar errado. É diferente de você pedir ajuda para um amigo, para um colega, né, pedir opinião de alguém, do que realmente você confiar e ter essa sabedoria de entender, né, o que Deus está te dizendo. E eu falo que não existe coincidência, mas sim providência divina. Então, às vezes, nesse evento gigantesco, você se conecta com alguém, você fala assim, caramba, era exatamente isso que eu estava precisando. Eu falo, não é coincidência, pode ter certeza que é providência. Então, não acredite em coincidências. Tudo que surgir na sua vida, aproveita as oportunidades. Porque às vezes, se você nega, né, a sua intuição, você pode estar perdendo muita coisa legal aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu acredito fielmente nisso.
Porque muitas pessoas tentaram passar a perna em mim, tentaram me roubar, tentaram me enganar e fizeram coisas horríveis. Mas eu sempre sabia do meu coração, sabia da minha verdade. Então eu sempre falava para as pessoas, quando elas falavam assim para mim, nossa, mas fulano te traiu, te roubou, você não vai fazer nada, né? Sua sócia lá foi embora, virou sua concorrente, você não vai fazer nada. Eu falo, eu não preciso fazer nada, eu só tenho que continuar fazendo aquilo que eu acredito que é o certo e Deus vai me honrar. E Ele tem feito isso. Então por isso que eu falo, não tentem se abalar com o que os outros façam para vocês. Simplesmente façam o seu melhor sempre. O segredo do sucesso. Eu acredito que esse é o segredo de sucesso para qualquer pessoa, qualquer empresa. Primeiro, sempre falar da visão, que é aonde você quer chegar. Porque muitas pessoas não têm clareza de onde quer chegar. E esse é o primeiro passo. Qual que é o seu objetivo hoje, dentro do seu momento? Segundo passo, direção, que é traçar a rota, analisar os obstáculos. Porque se a gente não traçar essa rota, dificilmente a gente vai conseguir chegar nesse destino. E o terceiro, que é muito importante, a ação. É ligar de fato o GPS e seguir em frente até chegar lá. Porque tem gente que para no meio do caminho, né? Tem a visão, sabe o que quer. Ela realmente traçou um plano ali de ação, uma direção, mas ficou parada. Esqueceu de ligar ali e seguir em frente, tá? Então, esses 3 passos são muito importantes, mas eu vou trabalhar um pouquinho mais esses assuntos com vocês aqui, trilhando com 7 passos o caminho do sucesso, tá? Então, eu vou explicar para vocês bem rapidamente aqui tudo que eu aprendi, né? Eu tô com 33 anos hoje, mas eu tenho uma jornada, uma história, assim, incrível. Depois, quem quiser me acompanhar mais, vocês vão conhecer um pouco mais do meu trabalho. Mas, assim, durante todo esse tempo, de 10 anos no mercado, eu fui aprendendo muitas coisas. E eu quero compartilhar aqui com vocês apenas aquelas que realmente foram uma virada de chave na minha vida, que mudaram o jogo, tá? O primeiro passo é mude o seu chá. Quando eu falo mude seu chá, né, eu não tô falando desse chazinho aqui delicioso. Vocês podem continuar tomando o chá que vocês gostam. Mas tem muita gente que me apresentou isso, quando eu ainda era CLT, em grandes multinacionais, que o chá que muda a sua vida é o chá do conhecimento, da habilidade e da atitude. E por muito tempo foi exatamente isso que eu acreditei. Eu ia lá, eu estudava muito, lia trocentos livros. Habilidade é aquilo que você desenvolve. Então, se eu não era boa em oratória, eu ia lá fazer um curso, eu treinava. Eu era a pessoa mais tímida até certa idade. E as pessoas falam, nossa, Camila, hoje você é palestrante, você tem um podcast. Como assim? Eu falo, porque eu treinei. Inclusive, hoje de manhã eu estava lá, né, com o Giovanni Begossi, fui mentorada dele. Por quê, gente? Quando a gente quer algo, a gente busca aprender, a gente faz isso dar certo. E atitude é o quê? É você realmente ter coragem para fazer o que tem que ser feito, né? Então, esse aqui foi o chá que me apresentaram e eu confesso para vocês que ele me trouxe muitos resultados. Eu realmente atingi tudo que eu queria na minha vida, né, na minha carreira, consegui cargos de liderança em grandes multinacionais, realizei muitos sonhos, mas conforme eu fui em busca de autoconhecimento, porque eu sou uma pessoa muito visionária, eu sempre quero mais, sempre quero mais. E eu falava, gente, tá, beleza, já sigo esses 3 passos, já tomo esse chá, mas ainda não estou no meu potencial máximo. E eu queria entender por quê. Eu falei, o que tá faltando? E aí eu fui descobrir um outro chá. Esse chá fui eu que inventei, tá, gente? Não patenteei ainda, então não roubam, por favor. Mas eu descobri esse chá, que realmente foi a minha virada de chave. Para quem entende um pouquinho de física quântica aí, eu vou dizer que foi um salto quântico na minha vida. Quando eu descobri o quê? Que as minhas crenças, gente, elas estão dentro de 95% da minha mente, inconsciente. Porque esse chá aqui, o conhecimento, habilidade e atitude, ele representa apenas 5% da nossa mente, das nossas decisões, das nossas atitudes. Então imagina, se mesmo só com 5% eu já estava conseguindo resultados, imagina se eu usasse o poder da minha mente inconsciente, que é 95%. E aí eu comecei a entender. Então, o primeiro item desse chá são as crenças, é aquilo que a gente acredita. Então, aqui eu trouxe 4 crenças, por exemplo, para vocês entenderem, né? Eu descobri que eu tinha a crença de que dinheiro não traz felicidade. Porque a vida inteira eu assistia novela onde o rico era o infeliz, era o que morria sozinho, né? E o pobre era o alegre do pagode lá. E tchu. Eu falava, eu quero ser pobre então, né? Porque ser rico não quero ficar sozinho, não quero ser infeliz. A crença de não merecimento, que eu preciso trabalhar duro para ter sucesso.
A vida inteira eu escutava dos meus pais. Não, porque dinheiro não cai da árvore, você tem que trabalhar duro, tem que fazer hora extra e não sei o quê. E eu falava, bom, então tem que trabalhar, né? Então vamos trabalhar. Só que depois eu fui entendendo, isso dentro do CLT mesmo, que na verdade não é sobre trabalho duro, é sobre trabalho inteligente. É sobre você saber delegar. Um bom líder, ele não fica ali na operacional, ele delega, e é assim que a gente cresce. Crença de incapacidade, não sou boa o suficiente. Por muito tempo eu achava que eu tinha que ser boa em tudo. Se eu não sou boa em algo, eu não preciso necessariamente treinar aquilo, porque foi o que me ensinaram, a habilidade, né? Mas não, eu preciso me juntar com quem sabe aquilo. E aí entra o segredo. Eu falei, opa, peraí, então eu não preciso ser boa em tudo. Então esquece, isso aí é uma crença. Eu só tenho que realmente me juntar. Então imagina o seguinte, imagina que eu sou um limão e eu tô querendo ser um tomate. Isso não vai dar certo, porque eu nasci para ser um limão. E o tomate querendo ser limão também não vai dar certo. Agora imagina se eu me junto com o tomate, chamo o abacate e falo, viu, vamos fazer um guacamole? Isso aí vai dar muito certo. Vocês entendem a diferença? Então isso é trabalhar com propósito. E pertencimento. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou me afastar da minha família de origem. Por muito tempo eu tive essa crença, porque foi isso que eu enxergava. Eu falava, caramba, mas tá todo mundo, né, indo para um caminho, fazendo uma coisa, e como é que eu vou para outra? Sozinha? Não é todo mundo que me acompanha. Mas tá tudo bem, a gente tem que entender que nem todo mundo quer a mesma coisa que você quer. E tá tudo certo. Então, assim, muitas pessoas da minha família estão no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar que elas estão, tipo, a vida inteira, e elas estão felizes assim. Assim como eu tenho primas minhas que o sonho delas sempre foi ter filhos, sempre ser mãe. Então elas têm lá 3 filhos e eu ainda não tô com 2 cachorrinhos, já tô satisfeita. E tá tudo bem, porque cada um tem seus sonhos. Meu sonho é explorar o mundo. Já viajei um monte de países. Então, assim, a gente tem que respeitar o desejo de cada um. Só que não necessariamente você precisa parar o que você está fazendo para alcançar os seus objetivos com medo de se afastar da sua família. Então, hoje, eu falo para vocês, eu me distanciei sim de muitos, mas não porque isso é um fato, mas simplesmente por decisões. Porque eu sei que aquilo ali também já não me agregava mais. Agora, eu tenho orgulho de falar que hoje eu posso levar minha mãe para Disney. E eu falo, mãe, vamos, não precisa se preocupar com nada. Então, assim, era maravilhoso quando você tem liberdade. Liberdade de escolha, liberdade para fazer o que você quer, na hora que você quer. Então, não deixe que essas crenças atrapalhem vocês, tá? Isso aqui, eu não sei se vocês já viveram isso, tá, gente? Mas eu vim de uma família humilde, então eu sempre escutava da minha mãe, do meu pai, quando eu ainda era CLT, né? Cuidado com o que você vai falar do seu chefe, porque a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Toda vez que eu escutava isso, eu ficava frustrada, porque tinha algo errado. Eu falava, mas peraí, se ele agiu errado comigo, eu tenho que me posicionar assim. Eu falava, mas como assim? Que história é essa que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco? E realmente, às vezes, já aconteceu comigo, tá, gente? De eu ir no RH, fazer uma reclamação de algo que realmente aconteceu comigo e com o meu chefe. E adivinha o que aconteceu? 3 dias depois eu fui mandada embora. Só que aí, isso foi uma virada de chave pra mim também. Porque eu falei, peraí, se a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, então eu vou ficar do lado forte. Eu tenho que ser líder, eu tenho que ser a chefe. E desde então eu comecei a ser chefe em todas as empresas que eu passei. Eu falei, não, eu quero cargo de liderança. Se não for para ser cargo de liderança, eu nem quero. E aí eu tive que desenvolver habilidades para ser líder, obviamente. Mas perceba que uma crença que era ruim me impulsionou. Então a gente tem que saber usar as nossas crenças ao nosso favor. E quando a gente ia pra praia, eu sempre escutava isso também, né? A gente chegava na praia, chovia todos os dias. Aí quando a gente voltava, saía aquele sol. Eu falava, caramba. E aí o que eu sempre ouvia? Felicidade de pobre dura pouco. Ela tá rindo, tá se entregando ali. Então, assim, eu falo, gente, peraí, se felicidade de pobre dura pouco, então eu preciso ser rico. Porque é sacanagem, toda vez que eu vou pra praia chove. E aí eu fui buscar, pesquisar o que ia me trazer dinheiro. E foi quando eu vi numa revista que a profissão do futuro era estatística. Eu falei, opa, esse negócio mesmo que eu vou fazer. E eu era boa de exatas, né? Então eu me formei em estatística, depois eu fui fazer economia e realmente eu cresci muito rápido na minha carreira, porque eu tomei decisões com base nas minhas crenças, que eu trouxe elas para me ajudar e não para me atrapalhar, tá? Segundo item do chá, os hábitos. Os hábitos é aquilo que você faz de forma inconsciente, tá?
Ah, eu esqueço que tem que ir pra lá, né? Eu tô meio perdida aqui. E eu falo, gente, que como você faz qualquer coisa é como você faz tudo na sua vida. Então, cuidado com os hábitos que vocês estão tendo na vida de vocês. Porque se vocês estão sendo negligentes com a sua vida pessoal, com certeza você também está sendo com o seu cliente. Se você vai lá na academia, você sabe que você tem que fazer 12 repetições e você para no 9, você fala assim, ah, tá bom, tem gente que tá na cama ainda. 9 tá ótimo. Significa que o dia que você tiver uma meta para fechar 12 clientes naquele dia, quando você chegar no 9, você vai ter a mesma atitude. Você vai falar, ah, 9 tá bom, vai, já dá para pagar as contas. Então, a mentalidade medíocre. O que é medíocre? É a da média. É o que a maioria das pessoas fazem. Então, se você quer ser 1% das pessoas bem-sucedidas, você precisa estar disposto a fazer o que apenas 1% das pessoas fazem. Então, o que essas pessoas bem-sucedidas fazem, que conquistam de fato os objetivos? O que precisa ser feito? Simples assim. É cuidar da sua saúde física, saúde mental, saúde espiritual, porque isso é a trindade que sustenta toda a sua vida. Começando por aí. E aí, dentro da sua empresa também. Comece a trabalhar tudo que precisa ali para que realmente você consiga prosperar, tá? E lembre-se, nada muda se você não muda. Não queira que as pessoas ao seu redor mudem se você não mudar. Né? Então, assim, eu falo por mim. Porque quando eu tive um chefe tóxico, ele não mudou, mas eu mudei diante dele. Eu falei, peraí, como que eu melhoro a minha comunicação para conseguir lidar com ele? E a gente vai se tornando pessoas melhores, assim. Então, quando você muda a sua posição, quando alguém chega querendo brigar com você e você acolhe essa pessoa, ao invés de querer brigar junto, aí você muda não só a sua vida, mas a vida da pessoa também. Isso é incrível. E por último, ambiência. A ambiência muda tudo, gente. Isso aqui, ó, esse lugar que vocês estão é ouro. Então aproveitem, façam conexões. Não fica só sentado com a pessoa que você chegou. Vai conhecer gente, vai fazer negócios. Realmente isso muda muito. Porque quem para um sábado, que poderia estar com a família, fazendo 1000 coisas, para vir num evento desse, com certeza também tem uma mentalidade de sucesso. Também é uma pessoa que está querendo algo a mais. Então é com essas pessoas que vocês têm que se conectar. Entende? Então, por isso que a ambiência é muito importante. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu adoro essa passagem da Bíblia, porque é muito verdade. E até na época de adolescência, né, que eu lembro que meu pai falava, filha, quando eu ia para a faculdade, né, com 17 anos, filha, não é que eu não confio em você. Eu sei que você não vai usar droga, você não vai fazer nada disso. Só que se você ficar andando com essas pessoas, uma hora ou outra, você vai pro ralo junto com eles. E é verdade, gente. E hoje na fase adulta é a mesma coisa. Se a gente anda com pessoas tóxicas que só reclamam da vida, né, que tudo para elas tá ruim, que só reclamam do governo, só enxerga o lado ruim das coisas, daqui a pouco você vai ser a próxima que vai estar reclamando. E o contrário também. Se você andar com pessoas que se alimentam bem, de repente você começa a se observar se alimentando bem. Você começa a ter os mesmos hábitos dessa ambiência que você se encontra. E eu gosto de falar também, gente, que a ambiência não é só sobre pessoas, tá? Pessoas, sim, tem que tomar cuidado com quem você anda. Mas o que você anda assistindo, lendo, ouvindo? Que tipo de música, que tipo de filme, que tipo de TV? Porque, gente, sem brincadeira, eu acredito fielmente na lei da atração. Se você fica o dia inteiro assistindo Datena, a chance de um familiar seu ser assassinado no dia seguinte é absurda. Não tô brincando com vocês. É fato, gente. Não, então já para de assistir, amiga, pelo amor de Deus, tá? Já valeu o dia estar aqui hoje por você, pela sua vida. Porque, gente, é muito sério isso. É muito sério. Eu falo porque eu vi isso acontecendo na minha família, tá? Infelizmente, eu já tive 3 primos assassinados. E eu falo, gente, vocês estão trazendo isso pra vida de vocês. Infelizmente. Então, assim, enquanto o mundo tá se acabando, eu vejo no grupo da família lá o pessoal, nossa, vocês viram o que aconteceu? Eu falo, gente, minha vida tá ótima, tá perfeita, tá tudo lindo, maravilhoso. Eu falo que eu sou Alice no País das Maravilhas. Por quê? Porque nós decidimos o ambiente que a gente quer estar. Então, assista filmes que te elevem, músicas que te elevam. Eu gosto de louvores, mas tudo bem, você não precisa ouvir louvor. Tem um monte de música legal aí pra cima. Eu e meu marido que tá aqui, o Lucas, a gente se conectou ouvindo música do Jorge Mateus, porque eu gosto de sertanejo. Só que, infelizmente, a maioria dos cantores sertanejos só fala de traição. Só estimula a traição. E o Jorge Mateus fala de amor. E foi a música que a gente escolheu pro dia do nosso casamento. Porque é sobre isso, é sobre as escolhas, tá? Sobre a ambiência. Então,
Deixe para trás o que não te leva para frente. Tá bom, amiga? Então tá bom. Esse chá, gente, vamos dizer assim, vai 60% da minha palestra, porque realmente isso muda tudo. Tá? O resto aqui é só para vocês entenderem o caminho, mas se vocês conseguirem esse primeiro passo, já valeu a pena, tá? Defina seus objetivos, então tenha clareza onde você quer chegar, tá? Então, uma sugestão que eu dou para vocês, crie um quadro dos sonhos, para ter clareza mesmo do que vocês almejam como destino, né? Tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, porque isso vai ajudar vocês a visualizar o futuro de vocês, aquilo que vocês querem. E o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é porque elas não sabem o que querem. Parece óbvio, né? Você fala, gente, como assim? Mas infelizmente, tá? Terceiro passo, crie metas claras e com prazos. Por quê? Uma coisa eu falar, quero viajar com o meu marido. Quero, sei lá, ficar rica. Isso é muito subjetivo. Agora, quando a gente tem metas claras e com prazo, fica mais fácil da gente realmente alcançar esse objetivo. Então, aqui eu trouxe uma meta SMART. Quem aqui já ouviu falar no meta SMART? Legal. Vocês estudam, hein? Então, gente, meta SMART é muito utilizada nas grandes empresas, tá? São as palavrinhas, né? Aqui eu trouxe em português, mas é SMART inteligente, é o significado da palavra em português, mas cada uma das palavrinhas tem um significado, cada uma das letras. Então, primeiro, tem que ser específico. Então, o que exatamente você quer? Pode ser, por exemplo, eu quero faturar 300 mil. Já é um pouco mais específico. O que você quer para sua vida, para sua empresa? Tem que ser mensurável. Então, se não for número, fica difícil. Se eu falar, quero ser rica, é subjetivo demais. Não precisa ter número. Quero ter tantos seguidores no Instagram. Pronto, aí ficou mensurável, tá? Tem que ser atingível. Então, é possível de realizar? Como eu acredito em física quântica, eu acredito que tudo é possível, tá? Mas vamos ser um pouco realistas. Então, olha para os últimos meses da sua empresa, veja os números que você fez antes de criar uma meta. Porque é importante, sim, que a gente seja ousado, que a gente tenha, né, se desafie, mas que a gente também seja realista, porque senão você vai se frustrar muito rápido e aí você não vai mais querer fazer isso no próximo ano. Tá? Então, né, coloca um pouquinho a mais do que você está acostumado a fazer. Tem que ser relevante. Por que essa meta é importante para você? Porque se não for irrelevante, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no meio do caminho, não sei se eu vou bater essa meta ou não, mas tanto faz. Porque ela não é importante para você. Agora, se você tiver uma motivação pessoal, de tipo, não, isso é importante porque meu sonho é comprar uma casa própria. E com esse valor aqui do faturamento da minha empresa, eu vou realizar esse sonho. Aí faz sentido. Aí você vai se motivar para fazer essa meta acontecer, tá? E tem que ter prazo. Senão você vai ficar, deixa a vida me levar, né? A hora que bater, bateu. Aí não vale, né? Aí vocês estão roubando. Então tem que realmente ter prazo. Então defina a data que você vai bater essa meta, tá? E por que tem que ter prazo? Porque daí fica mais fácil de quebrar. Então vamos supor que vocês definiram uma meta para 5 anos. Quebra essa meta por ano, quebra por mês, quebra por semana, quebra por dia. E aí você vai ver que não é tão difícil assim. Né? Aqueles 300 mil que talvez para você era impossível, você olha e fala assim, nossa, peraí, agora ficou fácil. Significa o quê? Um cliente por dia? Nossa, tá? Dá para fazer, né? Então fica legal, tá? Então comece a quebrar. E eu falo que tudo é possível quando você está comprometido. E o maior erro das pessoas é sempre ficar olhando no objetivo final. Foca no próximo degrau, né? Não queira se antecipar e ficar desesperado olhando para a sua meta grande. Pensa nas metas pequenas. Olha para o que você já fez, né? Para o copo meio cheio, não meio vazio. Tá? E aí você vai começar a caminhar em direção ao seu objetivo. Quarto passo, cria um plano de ação. Então, a gente tem que ter um plano de ação, senão a gente não executa. Então, um plano de ação. Eu gosto de falar sobre a importância da taxa de conversão. Se vocês não conhecerem a taxa de conversão de vocês na empresa, vai ser muito difícil de vocês alcançarem o seu objetivo. Por quê? Vocês têm que entender, primeiro, com quantas pessoas você precisa falar, ou sua equipe comercial precisa falar, para que, de fato, você consiga X clientes que você precisa, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo. Vamos supor que eu preciso oferecer minha mentoria para 10 pessoas. Dessas 10, 6 se interessam e 3 compram. O que isso significa? Que a minha taxa de conversão é de 30%. Ou seja, se a minha meta naquela semana, por exemplo, for 6, eu preciso oferecer para 20. E aí eu começo a tomar consciência. Porque eu falo, peraí, 20? Eu trabalho 5 dias na semana, divide por 5. Aí você começa a ter noção de quantas pessoas tem que falar por dia. E fica mais fácil de você criar um plano de ação, tá? E aí o plano de ação é o quê? Se eu tenho que captar 5 clientes na semana, por exemplo,
Vamos ofertar no grupo de WhatsApp? Vamos fazer um disparo em massa? Vamos fazer uma campanha de tráfego pago? Precisa ter ação, não é? Ai, vou ficar aqui esperando para ver quem que vai aparecer batendo na porta aqui, ou ligar, ou mandar um WhatsApp. Não, a gente tem que ir para ação. Ação, gente. Cliente nenhum vai ficar batendo na sua porta. E se você está dependente de indicações, sinto te informar, sua empresa não é escalável. Tá? A gente tem que ter ações para realmente escalar nosso negócio, tá? E para todo plano de ação, eu gosto de usar esses parâmetros, que é o 5W2H, muito conhecido também nas empresas, que é o quê? São 7 perguntas. Então, para cada tarefa que você tiver que fazer dentro do seu plano de ação, você faça essas 7 perguntas. O que vai ser feito, por quê, quem, quanto, como, quando e onde. Porque se você não fizer exatamente as 7 perguntas, em algum momento, por alguns motivos dessas perguntas que você não respondeu, não vai ser realizada essa tarefa. Aí fala assim, mas eu achei que era você que ia fazer. Não, mas eu achei que era você, ninguém fez. Ou seja, faltou quem? Mas eu achei que você ia avisar quando era para começar. Não, mas é que você não falou quando. Entende? Então, precisa responder cada uma dessas perguntas. Quinto passo, junte-se às pessoas certas. Por que pessoas certas? Lembra-se da ambiência, tá? É preciso sim pedir ajuda, tem que ter equipe, tem que ter pessoas, tem que ter parceiros. Mas cuidado, porque tem muita gente que às vezes só quer te atrapalhar, ou só quer pegar carona, e não vai te ajudar. Então, procure olhar quem são as pessoas que realmente têm a mesma visão que você, que está engajado também. E, gente, parceria é ganha-ganha. Se alguém chegar querendo fazer parceria com você e só quer te explorar e não tem nada para te oferecer, cuidado, tá? Então, gente, quando eu falo de pessoas, eu tô falando de networking. Networking é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Mesmo quem não é empresário. Por quê? Porque a gente não precisa ter tudo na nossa vida, mas a gente precisa conhecer quem tem. É incrível isso. Então, por exemplo, eu posso não entender nada de medicina, mas se eu tenho uma prima que é médica, eu já ligo para ela para fazer qualquer pergunta para não ter que ir no hospital. Não façam isso, tá, gente? Tô brincando. Mas, assim, é incrível quando você tem amigos que possam te ajudar em qualquer situação. Porque você tem um networking grande, você acaba conseguindo tudo que você quer. Hoje mesmo, eu tô aqui palestrando, por quê? Porque eu conheço alguém que conhece alguém que chamou eu para estar aqui. Entende? Eu mesma não tinha acesso a essa feira. Então, por isso que é tão importante ter networking. Busque ampliar sua rede de contatos, ande com seus cartões de visita. Quem aí tá com cartão de visita? Só para eu saber. Vocês estão pecando, hein, gente? Só umas 5 pessoas levantou a mão aqui. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que muita gente tem aquele QR Code no celular, né? Passa o número, passa o Instagram. Mas às vezes, principalmente evento assim o dia inteiro, acaba a bateria, a internet não tá funcionando. E aí você deixa de pegar o contato da pessoa por bobagem. E o cartão de visita, apesar de, né, ser lá da época das pedras, funciona! Funciona! Eu ponho o QR Code no cartão de visita. Que aí, se tiver com internet, usa o QR Code. Se não tiver, pega o telefone que tá ali, pronto. Não tem erro, tá? Para influenciar uma pessoa, fale sobre o que é do interesse dela. Eu me conecto com muitas pessoas grandes do mercado e às vezes as pessoas me perguntam, Camila, como que você conseguiu? Como que você acessou aquela pessoa, né? E eu falo, gente, é simples. Eu sou interessada pelas pessoas. Eu não sou interesseira. E a maioria das pessoas chegam pedindo para fazer parceria, pedindo para palestrar, pedindo para estar no podcast. E eu, Camila, não peço nada. Eu vou lá, eu ajudo, eu incentivo. Essa pessoa que me trouxe aqui hoje, eu ajudei ele. No último evento dele, 90% das pessoas da palestra foi convidados meus. Então ele olhou e falou, caramba, essa menina aí tem potencial. Se ela me ajudou lá, ela vai me ajudar aqui também. Então perceba que é sobre doar, não é sobre pedir. Então, naturalmente, tudo aquilo que eu faço para o outro volta para mim. Mas eu não faço com a intenção. Esses dias eu recebi uma mensagem que eu fiquei chocada. Uma cliente minha mandou mensagem indignada porque eu não estava seguindo o marido dela no Instagram. Eu falei, gente, é assim que ela acha que ela vai se conectar comigo? Não faz sentido. Você percebe? Porque assim, não é porque eu estou ajudando, porque é minha cliente, porque a gente está junto, que eu sou obrigada a seguir a pessoa no Instagram. Não tem nada a ver. As pessoas estão cegas. As pessoas estão cegas. Elas não sabem o que é gerar conexão de verdade. Gente, vocês perguntarem pra mim quem que eu sigo no Instagram, eu não faço a mínima ideia quem que eu sigo no Instagram. Porque pra mim isso lá é marketing, é meu marketing que cuida, não sou eu. Conexão pra mim é isso aqui, ó, olho no olho. É você falar, Camila, você me ajuda? Eu falo, te ajudo. O que você precisa? Entende? É sobre isso. É isso que a gente precisa, tá?
Seja interessado para se tornar interessante e controle seus impulsos, saiba escutar os outros. Tem gente que fala tanto que chega a cansar. Eu falo, gente, escute. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e você querendo contar as coisas, não dá nem oportunidade do outro falar. Né? Então, saiba ouvir. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa muito querida quando você aprender a ouvir. Gente, vai acabar a palestra e eu ainda não entendi que tem que mirar para lá. O 6º passo, gerencie o seu progresso. O que é gerenciar o seu progresso, tá, gente? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de indicadores de performance. KPI é um termo em inglês, está muito utilizado também nas multinacionais, que é indicador-chave de performance. Então, aqui eu trouxe 3 de exemplos só para vocês entenderem. O primeiro, de marketing, o famoso CAC, custo de aquisição de cliente. É o quanto que você investiu para adquirir um novo cliente. Por que isso é importante? Porque às vezes, só porque alguém falou, você foi lá e começou a fazer tráfego pago. Só que às vezes você está botando tanto dinheiro sem estratégia, que aí você fala, beleza, até converter um cliente aqui. Só que você gastou mais para trazer ele do que de fato o que ele gerou de retorno para você. Então isso é ruim, tá? Então a gente tem que saber o custo de aquisição do cliente. E é muito fácil fazer essa conta. Pega o quanto você investiu de marketing naquele mês e divide pela quantidade de novos clientes, tá? Quanto menor, melhor. Taxa de conversão no setor de vendas. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, estou faturando super bem. Nossa, esse mês vendi mais do que mês passado. Tá, beleza, mas quantos orçamentos você passou mês passado e quantos orçamentos você passou esse mês? Porque pode ser que esse mês você trabalhou 3 vezes mais. Então, não é porque as suas vendas foram melhor, significa que sua equipe comercial está com uma alta performance melhor. Você tem que olhar a taxa de conversão. Porque às vezes é preferível que você fale com 10 pessoas e feche 9 do que você falar com 100 e fechar 10. Percebe? Você está gastando muito mais com equipe, com tempo, com energia. Então, a gente começa a olhar para a taxa de conversão. E, por último, calma aí, o ROI, o famoso ROI. Eu adoro essa palavra. Todo mundo vai, dá ROI. Se não dá ROI, eu tô fora. O que é o ROI? O ROI é o retorno sobre investimento. Isso aqui é o que todo mundo tem interesse. Então, não é sobre o quanto você vai investir para estar aqui, quanto você vai investir numa mentoria, quanto você vai investir num colaborador. O importante é o quanto que isso vai me trazer de retorno. Eu estava ali dando uma entrevista para o podcast e aí o entrevistador perguntou para mim, ele falou assim, viu, mas ficar investindo em equipe, assim, né, chega uma hora que não dá, né, porque aí começa a ficar caro. Eu falo, depende. Seu colaborador não dá ROI? Porque ele tem que se pagar e tem que te dar lucro ainda. Não faz sentido você pagar um colaborador que é só uma despesa. Entende? Então, isso daqui é o que todo empresário tem que saber fazer. O que é o ROI? É o quanto você tem de receita, o quanto que entra, menos o quanto você tem de custos, né, que são as despesas, dividido pelas despesas. Tá? Esse número ele sempre tem que ser positivo. Se tiver negativo, alguma coisa está errada. Você está tendo prejuízo, é melhor não trabalhar então, tá bom? E o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Por isso que é tão importante, tá? Eu sou de exatas, eu gosto de números, eu sei que nem todos gostam, mas lembre-se, você não precisa gostar. É só ter alguém que goste para trabalhar com você, tá bom? E por fim, gente, não pare até conseguir. Por quê? Aqui é o 7º passo e eu gosto desse número porque 7 é o número da transformação. Então, o que separa os pequenos dos grandes é isso aqui. Porque às vezes você está um passo de dar aquele salto quântico na sua vida e você desiste. Ou porque alguém te desmotivou, ou porque alguém pisou na bola com você. Não desistam, tá? Os desafios eles vão continuar aparecendo, mas não é sobre o que acontece com você. É sobre o que você faz com aquilo que acontece com você, tá? Então, só quem corre atrás dos seus objetivos é capaz de atingir o sucesso. E se você partisse hoje, vocês diriam que atingiu o sucesso? Eu quero que vocês vão embora hoje refletindo sobre isso, tá? Qual o legado que você deixou? Como que as pessoas lembrariam de você? Quais sonhos você deixou de realizar? Porque é importante, sim, a gente investir no futuro, olhar lá para o nosso objetivo a longo prazo, mas também é importante a gente viver o presente, tá? E o que você está esperando? Né? O que vocês estão esperando para dar o próximo passo aí? Por quê? A vida é curta demais. E isso é repetido com frequência suficiente para parecer um clichê, mas de verdade, é verdade. Né? O Seth Godin fala isso, você não tem tempo para ser infeliz e medíocre. Isso não é apenas sem sentido, é doloroso. E Oprah fala, a maior aventura que você pode realizar na vida é viver a vida dos seus sonhos. Tá? Então, essa música aqui, ela falou muito comigo um dia que eu estava no carro.
Quando não se espera mais nada da vida, talvez seja a vida que espera algo de você. Foi um momento que eu estava vivendo um luto, uma perda financeira, mil coisas. Mas quando eu ouvi essa música, eu falei, é isso. Eu vou para ação, vou fazer acontecer, vou levantar a cabeça, não quer? Sacode, levanta a poeira, dá a volta por cima. É isso que eu fiz. E é assim que eu cheguei até aqui hoje. Estou super feliz. Deixei aqui alguns livros como recomendação, tá? Quem quiser tirar uma foto aí. Senão podem me chamar também no Instagram e eu compartilho com vocês, tá? Gente, muito obrigada. Quem quiser depois conhecer meu trabalho, tá aí o QR Code do meu Instagram.